Olá, sejam bem-vindos ao podcast Gabinete Orienta-te. Eu sou a Ana Cair, técnica do Gabinete da Juventude. E eu sou a Raquel Jesus, também técnica do Gabinete da Juventude. E hoje temos connosco o doutor psicólogo Pedro Aires Fernandes, que eu vou tentar aqui tratá-lo só por Pedro. Pode ser? Pode. Pode ser. Muito bem recebido. Muito obrigada. Então, no podcast de hoje vamos falar sobre um tema muito atual e relevante para os jovens e para toda a sociedade, que é as redes sociais, as vidas digitais e as consequências das mesmas. Então, para começarmos aqui, Pedro, gostaríamos que falasses um pouco sobre ti, de quem tu és, o teu percurso aqui também nesta área da psicologia e das redes sociais. Ok. Bem, em primeiro lugar, bom dia e obrigado pelo convite. É com muito gosto que estou aqui. Falar sobre mim é sempre um bocadinho mais complicado, até porque já tenho alguma idade, mas para vos dizer, portanto, sou psicólogo e, portanto, trabalhei nesta casa, na Câmara Municipal de Odivelas, durante 19 anos. Estou atualmente de licença sem vencimento, já há algum tempo. E foi um sítio onde eu aprendi muito e onde comecei a ter muito contacto com esta área dos comportamentos e das dependências online, onde se insere a questão relativamente às redes sociais. Aí numa componente mais de desenvolvimento de projetos de prevenção, através do Gabinete de Saúde, e portanto fomos desenvolvendo de uma forma bastante coesa e bastante coerente projetos nesta área com a comunidade educativa alargada. Eu acho que a prevenção é a componente essencial, claro, quando falamos das tecnologias e das redes sociais. E, portanto, aí deu-me um olhar, um contacto com muitas pessoas, quer jovens, quer professores, pais, profissionais de saúde, que eu acho que foi muito, muito interessante e que me levou depois a um segundo passo, a determinada altura, que foi especializar-me em psicoterapia, na Associação Portuguesa de Terapias Cognitivo-Comportamentais Integrativas, portanto, um percurso bastante longo, que me permitiu, na minha prática clínica, começar também a receber casos relacionados aos comportamentos e às dependências online. Okay? Tenho depois uma terceira parte, neste momento, que desenvolvo com muita regularidade, que é a formação nesta área, portanto, quer com jovens, com pais, profissionais de saúde, etc., e profissionais de educação também, e a edição de livros e de materiais psicoeducativos, que eventualmente já poderemos ter também a oportunidade de falar sobre isso. Ok. Portanto, livros acerca deste tema, certo? Livros acerca deste tema e também um jogo de tabuleiro, Missão 2050, enquanto instrumento de prevenção. E, portanto, a minha aposta tem sido muito nesta área, uma área que eu gosto muito. Pois, eu vou-lhe aqui dar a minha opinião. Eu acho que a tecnologia está a avançar. A tecnologia sempre teve um avanço brutal. Sim. Eu acho que neste momento a tecnologia está a avançar muito para a capacidade que nós temos de resposta. Então acho que há falta de literacia digital. Sim. Portanto, eu acho que tem que começar por aí. Tem que começar nessas prevenções e nesse trabalho que o Pedro, peço desculpa, tem vindo a desenvolver. Não, eu penso que sim, que é bastante importante e acho que cada vez mais vemos isso nos jovens. Nós já não temos a mentalidade que eles não têm a nossa mentalidade. Sim. E cada vez estão mais aqui perdidos neste mundo que é gigante. Não têm aqui as diretrizes que acabam por ser necessárias. Sim, sendo que há uma questão que eu acho que também é importante sublinhar, é que todos nós estamos a viver este desenvolvimento tecnológico que de facto é um desenvolvimento sem precedentes. Sim. Agora com as questões da inteligência artificial, que não é uma questão nova, é uma questão nova, é a utilização da pessoa comum da inteligência artificial, isso sim é recente e traz imensos desafios. Eu acho que a velocidade, de facto, é uma velocidade estonteante. Nós não temos que estar necessariamente à mesma velocidade, temos é que fazer um bom trabalho, como disseste, Raquel, de literacia digital, uma verdadeira educação para uma gestão saudável das tecnologias, para que quaisquer que sejam elas, em quaisquer contextos, eu consiga fazer este trabalho de ter comportamentos saudáveis e seguros. A questão da segurança online é uma questão essencial quando estou a utilizar as tecnologias, que utilizamos cada vez mais, não é? Sim, isto acaba também por ser a parte do digital uma grande pressão social, principalmente para os jovens que ainda estão a crescer, estão na fase de desenvolvimento. Sim. Por exemplo, esta nova série que saiu, a Adolescência, é uma chapada de luva branca, pronto, peço desculpa pelo termo, mas porque nos faz mesmo entender o outro lado de quem está, neste caso no jovem. Nós costumamos ver muita parte exterior, a nossa parte, não é? E esta parte aqui da comparação, como é que eu ia te explicar? Eles aquilo acaba por ser a realidade deles, não é? Eles entram naquela realidade e é a realidade deles, e depois há a comparação, mesmo com a parte dos influencers, com isso tudo. Como é que conseguimos explicar, ou educar, neste caso,
esta separação que aquilo não é realidade, é só realidade digital e cá fora temos outro mundo. Sim, eu acho que há aqui um termo importante, não é? Quando falamos de socialização, hoje existe claramente uma socialização também digital, não é? Existe uma socialização presencial, claro que é quando estamos juntos e as nossas crianças e jovens têm uma socialização presencial quando estão na escola, quando estão nas atividades extracurriculares, quando estão com os amigos, mas tem hoje uma componente de socialização digital cada vez mais evidente. O que nós preconizamos e que é aquilo que a literatura preconiza é que a socialização mista é aquilo que deve existir. Há alguns casos que vamos tendo, nomeadamente alguns jovens que têm um perfil mais introvertido, por exemplo, com quadros de ansiedade social, etc., que tendem a refugiar-se mais nas tecnologias, porque é mais fácil para eles essa socialização do que a socialização presencial. Claro que sim. E aí, talvez dizer duas coisas, não é? Talvez dois fatores aqui que são importantes. Um deles mais óbvio, mas que não é único, que é a questão do tempo que estamos nas redes sociais ou o tempo que estamos online. Quanto mais tempo eu estiver, à partida maior o risco de eu poder desenvolver uma utilização problemática excessiva ou mesmo uma dependência online. Mas os estudos mostram, e para mim é uma questão, até na minha atividade clínica, que eu vejo cada vez mais, o tempo é um fator importante, mas o fator mais determinante é o que é que me leva, quais são os motivos que me levam a estar nas redes sociais. Sim. E nós temos muitos estudos muito recentes que mostram que grande parte dos jovens recorrem às redes sociais e também aos videojogos para lidar com problemas emocionais. Eu tenho muitos casos disto no consultório. É um refúgio, é uma zona de alinhamento, é uma zona onde eu deixo de pensar nos problemas e aí sim, quando eu começo a sentir na tecnologia, até porque a tecnologia, as redes sociais e os videojogos estão feitos para irem libertando a dopamina, a sensação de prazer, de realização, e se eu no meu mundo presencial tenho problemas, tenho pais que têm conflitos em casa ou que me querem que eu faça muitas coisas ou tenho problemas, por exemplo, em termos de bullying, etc. E se eu começo a encontrar nas tecnologias uma sensação de salvaguarda, de prazer e de tranquilidade, eu aí estou em risco de desenvolver uma utilização mais problemática ou mesmo uma dependência. E, portanto, quando falamos mais do que o tempo, é o que é que te leva a estar nas tecnologias, o que é que te leva a estar tanto tempo nas redes sociais. E aquilo que a Ana dizia é muito importante, porque depois o mundo das redes sociais é um mundo filtrado e, portanto, nós tendemos a colocar, a postar as coisas boas que nos acontecem, não as menos boas, e pode dar uma ideia para um jovem que está ainda em desenvolvimento de que a vida daquela pessoa é extraordinária, é tudo maravilhoso, não há coisas negativas, e quem é que não deseja uma vida boa sem problemas? Pois é um termo de comparação um bocado injusto, não é? É um termo de comparação. Então, temos que fazer o quê? Nós temos que fazer aquilo que temos, sobre o qual temos algum controle, que é desenvolver o espírito crítico naquilo que vemos. Claro. Com esta ideia de que, ok, há aquela ideia, há aquela pessoa que está a postar aquela coisa que é extraordinária, mas ter a ideia que a vida daquela pessoa não é só aquilo. E que a minha vida não tem que ser exatamente igual à daquela pessoa. Agora, também temos aqui outra questão. Se eu olho para a minha vida e olho para mim próprio com uma autoestima reduzida ou com uma insatisfação com a minha vida, quando eu vejo pessoas e comparo-me socialmente, e não tem que ser influencers e pessoas muito conhecidas. Basta ser o colega ou o amigo. Claro. Eu posso tender a desenvolver aqui uma maior insatisfação e um quadro até ansiogénico ou depressivo. E sim, é importante trabalhar essa questão dos filtros e olharmos para nós não necessariamente de uma forma nem para os outros, de olhar de uma forma também filtrada, que é perceber o que é que aquilo é apenas. E que trabalho é que os pais podem fazer, os pais, as escolas. Que rede de apoio é que os jovens podem ter neste sentido, que lhes permita ter uma maior consciência e não uma dependência tão grande e uma comparação tão grande e uma insatisfação tão grande. O que é que pode aqui ser feito? Eu escapando da minha ideia anterior, eu acho que a primeira coisa que nós temos de fazer, e quando falamos de tecnologias e redes sociais, e quando falamos de educação para as tecnologias, e está tudo bem com isso, mas isto tem um chapéu maior, que é a questão da saúde mental. Se nós tivermos pessoas em que a sua saúde mental esteja mais viva, mais assumida, nós vamos ter as pessoas, crianças, jovens, adultos, mais preparados para lidar com as redes sociais. E, portanto, eu acho que o trabalho fundamental de base é promovermos situações, e as comunidades, as escolas e os próprios pais podem promover situações de vida, através de atividades, através de desafios, em que as crianças e os jovens se desenvolvam gostando de si próprios, sentindo-se competentes.
Porque se eu me sentir competente, se eu gostar de mim, se olhar para a minha vida, que não tem que ser ótima ou brilhante, é uma vida normal que tem coisas boas e menos boas. Quando eu vou para as redes sociais ou para os videojogos, a minha necessidade de encontrar nesses espaços a minha satisfação e a minha própria competência diminui. Okay. E portanto eu passo a olhar. Lembro-me de um miúdo que eu seguia que estava muito tempo a jogar e era uma preocupação dos pais, mas lembro-me de uma coisa muito gira que ele me dizia: Pedro, eu gosto imenso de jogar videojogos, mas quando me telefonam e dizem: olha, vamos à praia, vamos jogar a bola, eu sou o primeiro a desligar a consola e vou-me logo embora. Então eu gosto muito desta ideia, não é? De que se eu estiver bem, e agora vamos dizer assim, o processo da adolescência é complexo. Claro. É uma verdadeira montanha russa de altos e baixos. Se calhar o que nós podemos fazer é trabalhar muito a saúde mental nessa altura para que a montanha russa não seja daquelas montanhas russas tão gigantescas e tão assustadoras, com viagens tão vertiginosas como muitas vezes é, não é? Sim, sim. Acaba por fazer sentido, sim. Ok. Então como é que podemos aqui... Qual é a definição que podemos dar ao conceito disto de uma dependência digital? Ok. O que é isto? Tanto para os jovens, para olhar para quem Sim. nos ouve, para os jovens que nos ouvem, ou então mesmo Sim. para os pais. Sim, em primeiro lugar dizer uma coisa um bocadinho formal, mas enfim, não sei quem é que nos pode ouvir, do ponto de vista dos manuais e das instâncias oficiais em termos daquilo que é a saúde mental, quer a Organização Mundial de Saúde, quer a Associação Americana de Psicologia, a única dependência online formalmente considerada é a dependência de videojogos. Ok? Ok. Pronto. Também vos dizer que já está em estudo. Pois. Nós vemos É um processo, não é? É um processo e nós vemos pela parte clínica que muito provavelmente vamos ter também uma formalização de dependência de redes sociais, dependência de pornografia online, etc. Dependência de compras online, mas ainda isso não é considerado ainda formalmente uma dependência online pela questão do que vos falei das instâncias que supervisionam estas coisas. Mas, do ponto de vista quando falamos de dependência online, conseguimos encontrar um conjunto de critérios que são comuns a todas estas áreas. Vou dar 2 ou 3 exemplos. A grande questão é quando a atividade, por exemplo, digital, estar nas redes sociais, ou jogar videojogos, ou fazer compras, começa a tornar-se a atividade central do indivíduo. Isto, o critério é saliência. E, portanto, é uma atividade que começa a ganhar muito espaço na vida da pessoa, quer do ponto de vista do tempo, mas do ponto de vista também do espaço mental e do espaço psicológico. O tal miúdo que deixa de jogar à bola ou deixa de ir à praia para estar a jogar videojogos, que não quer ir com os pais sair ao fim de semana e que quando o obrigam vai chateado, que me leva a um segundo critério, que é quando privado dessa atividade, ou porque estou num sítio em que não tenho Wi-Fi, ou porque estamos numa atividade, ou, por exemplo, numa sala de aula, ou num programa com os pais, eu começo a sentir-se uma perturbação do seu humor, uma irritabilidade, ansiedade, um quadro mais expressivo, porque não posso estar online. Okay? Um terceiro critério tem muito a ver com os conflitos, ou seja, os pais querem arrancar o miúdo dos videojogos ou levá-lo, etc., a um professor e começa a haver muitos conflitos por causa do motivo de retirar a tecnologia. Okay? E depois há também outra questão que falava há bocadinho, que é um critério central, que é quando eu começo a utilizar determinada atividade digital para lidar, quer para me tranquilizar, quer para me estimular de alguma forma. E, portanto, ou seja, muita questão que eu falava há bocadinho dos motivos, e diria que são os 4 ou 5 critérios fundamentais e transversais àquilo que nós podemos denominar uma dependência online. Ok. Porque lá está, acaba por influenciar imenso a vida dos jovens e até a própria personalidade, como eles estão num processo de evolução, não é? Claro. E aqui esta parte da sexualidade, isto devido à série, agora nós temos comentado muito a série, não sei se já viu, mas... eu ainda não vi, quero-vos dizer porque tenho estado aqui numa atividade formativa bastante intensa. Tenho que ver, porque há aqui um imperativo também em termos de trabalho e está agendada para o próximo fim de semana, mas tenho ouvido já alguns comentários sobre a série, mas nós já vamos conhecendo situações destas, infelizmente, no nosso trabalho. É isso, se calhar o Pedro tem mais casos, não é? Porque isto para mim, pelo menos eu a falar sobre mim, foi um choque. Um choque. Eu não sabia que era assim. Eu tinha umas noções, ok, mas não sabia que era tão profundo este tema das redes sociais e o que é que está por trás das redes sociais e como é que eles veem as redes sociais e eu vejo. Eu acho que acabou por ser para ti e para toda a gente, dada a polémica e o que tem dado. Sim. Ainda bem, porque acho que está a abrir assim alguns olhares. Sim. Mas eu corro o risco, portanto, como não vi ainda a série, mas para dizer, eu acho que tudo o que sejam estímulos para nós podermos conversar sobre o tema são bem-vindos.
é preciso algum cuidado às vezes com a generalização que se possa fazer de uma determinada situação. Claro. Mais uma vez, não vi a série, isto é importante fazer essa ressalva, mas é preciso, por exemplo, há alturas em que olhamos para os miúdos nas escolas com os telemóveis e achamos que estão todos dependentes. E isso não é verdade, ok? E, portanto, é preciso ter algum cuidado, porque se nós tivermos a ideia que todos estão dependentes, vamos fazer aquela coisa que já não podemos fazer nada, já não vamos a tempo. Claro. E há, de facto, uma faixa, os estudos mostram mais ou menos entre 15% e 20%, pode haver já que há alguma dependência online, mas nós não estamos a falar de 80%, 90% nem 100%. E isto para dar aqui a ideia que há muito para fazer, não só para prevenir situações de utilização excessiva que possa progredir para uma dependência, como as situações que temos de dependência e que tratamos em consultório, em consulta, que possamos trabalhar, e há claramente formas de trabalhar para que essa pessoa possa lidar com a dependência que tem. E não é só de adultos, também, não é só de crianças, estamos a falar muito de adultos. Pois, estamos a falar aqui dos jovens, mas é transversal. Sim, por exemplo, o gambling, em termos do jogo de aposta online, cresceu imenso. Com esta questão da ilusão do dinheiro fácil e, portanto, numa sociedade que não é rica e, portanto, onde há muitas carências, esta ideia de, através de um placar de 1 euro milhões, eu vou mudar a minha vida, é uma ideia muito sedutora e se torna muitas vezes cenários de também dependência que eu também tenho em consulta. Sim, concordo. Pode partilhar connosco também algum exemplo de boas práticas na utilização das redes sociais que tenha aqui um impacto positivo na vida dos jovens, como, por exemplo, o jogo que o Pedro há pouco tinha falado, que desenvolveu? Sim, eu há bocadinho falava, portanto, a Missão 2050 é um jogo de tabuleiro que foi lançado em 2019 pela editora Ideias com História e foi construído por mim e pela minha colega Ivone Patrão. Eu acho que é um instrumento muito giro no sentido em que é um instrumento preventivo, de natureza psicoeducativa, que pode ser trabalhado de jovens entre os 5 e os 14 anos, mas também pode ser trabalhado com pais, utilizar também informação de professores e de psicólogos. Já fiz isso e faço muita formação através do jogo, e também pode ser usado como um instrumento terapêutico, ou seja, com miúdos que já têm uma utilização problemática da internet. Eu acho que em 2019, quando o lançámos, a grande questão é, temos este tema, temos esta necessidade, mas não temos recursos, porque trabalhar isto com ações de sensibilização, com PowerPoints, é muito curto, não é? Porquê? Porque não proporciona a experiência de jogo. Então, para vos dizer que este jogo, de uma forma muito resumida, portanto, ele passa-se em 2050, num mundo que é marcadamente tecnológico, é excessivamente tecnológico, e, portanto, quem joga é sugado através de um portal do tempo para 2050, onde é recebido por um robô de inteligência artificial. E vejam que isto foi feito antes da pandemia, portanto, entretanto, a pandemia acelerou um bocadinho todas estas questões, e que basicamente o objetivo é olhar para um mundo excessivamente tecnológico, percebendo, porque nesse mundo existe, os benefícios das tecnologias. Dou-vos um exemplo: os edifícios em 2050 têm uma estrutura que permite que, quando existe um sismo ou existe uma catástrofe natural, levitarem de alguma forma para não sofrerem danos materiais e não haver possíveis até mortes de pessoas. É uma das ideias que foi construída também com muitos miúdos que nos ajudaram a construir este jogo. Foram mais de 1.500 miúdos que nos ajudaram a construir este jogo nas 2 fases de preparação, e no fundo mostra os benefícios, mas também mostra os riscos. Por exemplo, nesse momento os animais domésticos são robotizados, as casas, como têm tudo, as pessoas não precisam de sair de casa e, portanto, as relações sociais, a relação presencial vai-se perdendo. Certo. O que é que nós queremos construir com isto? Um espírito crítico, e que quando se regressa a 2000, neste caso será 2025, portanto temos até 2050 para jogar o jogo, há uma missão preventiva para que se começar já hoje a fazer prevenção para que não se chegue a um mundo tão tecnológico de uma forma tão negativa como é aquilo que nós definimos intencionalmente. Bem, Pedro, o nosso tempo está a chegar ao fim. Se eu pudesse, ficava aqui mais um temos tempinho. Várias perguntas, não é? Pronto. Mas aqui para terminar, lá está, falaste desta parte da prevenção e acho que é o próximo passo, apesar que já estamos a dar, mas acho que é o próximo passo que a sociedade tem de ter os olhos mesmo nisto da prevenção, tanto nesta área como em outro tipo de áreas que infelizmente os jovens estão mais vulneráveis. Qual é a tua mensagem que gostarias de deixar para quem nos ouve? A minha mensagem é simples e é um bocadinho uma mensagem que eu passo nas formações que dou, que é: todos nós, individualmente, nas suas funções, sejam técnicos, pais, cidadão comum, jovem, todos nós temos um potencial enorme de sermos um agente de prevenção. É verdade. Se nós
olharmos para isso e tentarmos ser um agente de prevenção tranquilo, se nada de coisas muito obsessivas, naquilo que é a nossa vida em comunidade, com as comunidades e, por exemplo, o poder local para mim é uma instância, acredito muito na sua capacidade de prevenção e acredito até pela experiência que tive aqui em Odivelas. Eu acho que se todos nós conseguirmos desenvolver este nosso agente de prevenção individualmente e depois de forma coletiva, através do desenvolvimento de projetos, sejam projetos eficazes, bem estruturados e com recursos a materiais como Missão 2050 ou outros, não tem que ser esse, o nosso papel é de facto assumirmos que, sendo que a tecnologia veio para ficar e está nas nossas vidas e temos que aceitar isso, com isso fazer uma coisa que eu acho muito interessante, que é como é que cuidamos do nosso online. Portanto, como é que podemos ter uma vida digital saudável e segura, mas uma coisa essencial que eu agora tenho repetido um bocadinho até à exaustão, que é como é que nós cuidamos do nosso offline. Eu acho que nós preocupamos muito com o nosso online, está tudo certo com isso, mas quando estamos offline, como alguém me dizia numa consulta, eu vou para casa, consigo ir almoçar a casa, que é uma coisa de sair do computador e sair dos contextos, mas estou a almoçar a ouvir um podcast. Que é ótimo, os podcasts são ótimos, estou aqui a brincar convosco, mas os momentos offline têm que ser momentos offline. Não é à toa que nós temos movimentos, só para dizer, mesmo para terminar, movimentos com cada vez mais força e crescentes na base do yoga, da meditação, do mindfulness, que vêm mostrar que não tem nada contra tecnologias nem vidas aceleradas, mas vem mostrar como é possível integrarmos um online saudável e seguro com um offline suficientemente relaxante e retemperador. Sim. E eu acho que essa é a mensagem um bocadinho... O equilíbrio, não é? O equilíbrio, de sermos agentes de prevenção, mas também sermos agentes do nosso próprio autocuidado na gestão das tecnologias. É isso mesmo. Olha, muito obrigada. Obrigada, Pedro. Foi ótimo. Foi um gosto. Acho que devíamos fazer parte 2 deste podcast. Temos que ter uma parte 2, sim. Quando quiserem. Obrigada, Pedro. Obrigada.